Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Olá, vamos para o 8º episódio da nossa série de Sacra Doutrina. Então, este é o artigo 7, que nós vimos no 7º episódio. E porquê é que ele está aqui? Quero apenas recordar que o que nós estivemos a ver até agora era uma delimitação de o que é a teologia. O que é, sobre o que é que trata, etc, etc. E agora, no nosso 8º episódio, e depois no 9º também, aquilo que nós estamos a ver é qual é o método desta ciência. Okay? Todas as ciências têm um objeto e têm de ter também um método. Nós já vimos isto, tem um objeto ou um sujeito acerca do qual se demonstram proposições e depois tem de ter um método para se chegar à demonstração dessas proposições. Okay? A questão que São Tomás coloca, a questão em si é bastante geral, okay? Se esta doutrina se vale de argumentos, okay? O que equivale a dizer se esta doutrina, tal como as outras, se esta ciência, tal como as outras, utiliza a lógica. Okay? Se usa argumentos, então usa a lógica. Em particular, vai ser relevante, talvez seja até mais longo do que o corpo da resposta. A resposta aqui à segunda objeção que nós já vamos ver, que fala do caso dos argumentos de autoridade. Porque a teologia é menos, vem de princípios que nos são menos evidentes. Okay? Quem está a fazer o curso de filosofia tomista, na introdução à filosofia, nós vamos falando disto, da relação entre filosofia e teologia. Na filosofia, na metafísica, os princípios são evidentes, eu vejo-os. Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O todo não pode ser menor do que a parte. Okay? Eu vejo, isto é claro, são leis do meu raciocínio, são princípios, mas são leis da realidade. E eu percebo que são leis da realidade. Ok. Na teologia, eles não são evidentes. Em ambos os casos são certos. No caso da teologia, ainda são mais certos. Não é? A certeza no outro baseia-se na realidade, nas coisas. A certeza do lado da teologia baseia-se na mente de Deus. Portanto, ainda são mais certos, firmes, mas são menos evidentes. Okay. E, portanto, vamos precisar de argumentos de autoridade. Os argumentos de autoridade são muito importantes na teologia. É impressionante, por exemplo, eu estou a ler um resumo do Manual das Sentenças, o livro das Sentenças, do Pedro Lombardo, que era o manual de teologia da Idade Média, do século XIII, tempo de São Tomás. Estou a ler um resumo de 200 páginas, mas é um resumo. E é impressionante a quantidade de vezes em que quem faz o resumo, Frei João de São Tomás, diz, e aqui o autor prova através de Agostinho, através de Hilário, através de Crisógono. Okay? Na teologia nós valemos constantemente, sobretudo de argumentos de autoridade da Sagrada Escritura, okay? Mas também de argumentos de autoridade dos padres da Igreja. E de argumentos dedutivos, lógicos, puramente falando. Okay? Esses aparecem. Porquê? Porque vai explicar o artigo. Os princípios, as verdades de fé são-nos dadas por autoridade das Escrituras. Mas depois há muitas coisas que daí se deduzem como necessárias, ou então, usando outros argumentos probabilísticos, se inferem como prováveis, mesmo que não certas ou necessárias. Okay? Então, vamos começar a ler. Quanto ao 8º, assim se procede. Parece que esta doutrina, a teologia, esta ciência, não se vale de argumentos. Com efeito, Santo Ambrósio declara, no primeiro capítulo, diríamos nós agora, do seu livro sobre a fé católica,
Rejeitem-se os argumentos quando se busca a fé. Ora, nesta doutrina, desculpem, é sobretudo a fé que se busca. Estas coisas, diz São João, estas coisas foram escritas a fim de que acrediteis. Logo, esta ciência não usa argumentos. A segunda objeção, e recordem, São Tomás primeiro põe as objeções com as quais não concorda, depois dá uma fonte de autoridade que mostra estas objeções devem ter alguma coisa de errado, e depois sim responde. Né? Portanto, São Tomás vai responder depois a estas objeções. Ademais, se esta doutrina se valesse de argumentos, seria de argumentos de autoridade ou de razão. Se de autoridade, não parece que isso convenha à sua dignidade, porque, segundo Boécio, o argumento de autoridade é o mais fraco de todos. Se de razão, né? Autoridade ou razão? Autoridade não deve ser porque são os mais fracos de todos. Se de razão, isso não convém ao fim desta ciência, pois, segundo São Gregório, onde a razão humana oferece a prova, a fé não tem mérito algum. Logo, a doutrina sagrada não se vale de argumentos. Ok. Então, o que é que nós temos aqui? Os argumentos seriam ou de razão ou de autoridade, mas razão é pouco indigno, porque os argumentos é pouco digno, porque os argumentos de razão são os mais de autoridade, são os mais fracos. De razão não parece ser conveniente, não parece fazer sentido, porque é uma doutrina que fala sobre a fé, é uma ciência da fé, não da razão, e quando nós temos argumentos racionais, então não temos fé. Okay. Em sentido contrário, na carta do apóstolo São Paulo a Tito, ao falar de o perfil de um bispo, São Paulo diz que fique apegado ao ensinamento seguro conforme a doutrina. Ele deve ser capaz de exortar na sã doutrina e de refutar os adversários. E aqui a palavra refutar em latim é arguir, não é? Portanto, argumentar contra. Ok. Então, portanto, isto não é o argumento de São Tomás. Okay? Isto é uma fonte de autoridade que diz deve haver ali qualquer coisa. Okay, São Gregório diz isso, Boécio diz isso, Santo Ambrósio diz isso, mas São Paulo nas Escrituras diz isto. Portanto, algum argumento tem de haver. E agora sim, diz, respondo, vem a resposta de São Tomás. As outras ciências, portanto, as ciências naturais do intelecto humano, da nossa natureza racional, não argumentam em vista de demonstrar os seus princípios, mas para demonstrar a partir deles outras verdades do seu campo. Não é? Portanto, o físico não argumenta para demonstrar os princípios da física. Okay? O físico, por exemplo, não argumenta para demonstrar que existe matéria. Okay? Mas, partindo desses princípios, demonstra os argumentos para demonstrar outras verdades do seu campo. Assim também, a teologia, a doutrina sagrada, não se vale de argumentação para provar os seus próprios princípios, que são as verdades da fé. As verdades da fé não são demonstradas pela teologia. Mas parte deles, a partir deles, né, começa parte dos princípios da fé para manifestar alguma outra verdade. Tal como, por exemplo, o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, se apoia na ressurreição de Cristo para provar a ressurreição geral. São Tomás diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante. São Paulo parte da ressurreição de Cristo, é uma verdade de fé e usa isso para argumentar, para provar que nós todos vamos ressuscitar. Contudo, é preciso considerar que nas ciências filosóficas, agora vai separar aqui as ciências filosóficas ou naturais, que nós podemos conhecer pela nossa natureza, pelo poder do nosso intelecto, vai contrastar com a teologia. Contudo, é preciso considerar que nas ciências filosóficas, as ciências inferiores não somente não provam os seus princípios, como também não disputam contra aqueles que os negam, deixando esse cuidado a uma ciência mais elevada. Portanto, se eu vou fazer filosofia da natureza e alguém duvida dos meus princípios, ou vamos fazer física e alguém duvida de que existe matéria,
pode ser o físico, no sentido, pode ser o Einstein a discutir essa coisa, mas não é na medida em que ele é físico. Ele salta para o âmbito da filosofia. É isto que São Tomás quer dizer quando diz que uma ciência inferior, mais particular, é isso que quer dizer inferior, com um objeto, uma preocupação mais particular, não somente não prova os seus princípios, como também não discute. Okay? Não os disputa contra aqueles que os negam. Deixa isso para uma ciência mais elevada. Portanto, se alguém quer discutir se existe ou não matéria, vai discutir com um metafísico. Já a metafísica, pelo contrário, a metafísica, que é a ciência natural mais elevada, okay, disputa com quem nega os seus princípios. Okay? Ou seja, a metafísica não pode demonstrar os seus próprios princípios, mas se alguém nega os seus princípios, a metafísica discute com essa pessoa. Okay? Portanto, se alguém discorda, não aceita o princípio de causalidade, por exemplo, tudo aquilo que existe, mas podia não existir, precisa de uma causa para existir. Se alguém discorda disto, então o metafísico discute com essa pessoa, com uma condição, diz São Tomás, desde que este conceda algo. Okay? Ou seja, se esta pessoa não concede nada, não há maneira de discutir, porque quando nós damos um argumento, partimos de coisas que são mais evidentes para coisas que são menos evidentes. Portanto, se a pessoa não concede, não admite nada, então não há maneira de estabelecer uma base comum para o diálogo. E se não concede nada, continua São Tomás, ele não pode discutir com ele, mas pode refutar os seus argumentos. Ou seja, esta pessoa vamos imaginar, vem o Joãozinho e o Joãozinho não aceita, ou o Humezinho, o David Hume não aceita o princípio de causalidade. O metafísico pode discutir com ele. Okay? E se o David Hume aceita outras coisas, como por exemplo aceita o princípio de não contradição, o metafísico é capaz de mostrar ao Hume que ele está errado. Se não há uma base comum para o diálogo, o metafísico já não consegue discutir com ele, com essa pessoa, mas pode na mesma refutar os seus argumentos para aqueles que querem conceder algo. Okay? Portanto, se calhar o David, não é o caso, mas se calhar o David Hume não aceitou o princípio de não contradição, portanto eu não consigo discutir com ele, mas o Joãozinho, que estava a ouvir o David Hume e estava interessado, aceita o princípio de não contradição e, portanto, vale a pena ele refutar os argumentos do Hume, mesmo que não o vá convencer porque ele não aceita o princípio de não contradição, porque o Joãozinho, que aceita o princípio de não contradição, vai ver que os argumentos do David Hume estão refutados. Ok. Ou o próprio David Hume vai ver que os seus argumentos não têm valor para demonstrar, para concluir que o princípio de causalidade é falso. Né? Ele pode acreditar que o princípio de causalidade é falso, pode ser que não haja terreno comum suficiente para eu demonstrar que o princípio para eu argumentar que o princípio de não contradição, de causalidade é verdadeiro, mas ainda assim eu refutar os argumentos dele. Isto nas ciências filosóficas, mas agora São Tomás vai transpor isto à teologia. A Sagrada Escritura, por conseguinte, não tendo outra que lhe seja superior, outra ciência mais elevada, outra escritura mais elevada, terá de disputar com quem nega os seus princípios. Ela, tal como a metafísica, não tinha uma superior. As outras ciências filosóficas remontam para a metafísica. A metafísica não tem uma superior, portanto não pode demonstrar, mas tem ela de discutir. Mesma coisa com a teologia. Não tem uma superior, não pode demonstrar, mas pode discutir. Terá de discutir com quem nega os seus princípios. Ela o fará, continua São Tomás, valendo-se da argumentação. Se o adversário concede algo da revelação divina. Quando nós invocamos as autoridades da doutrina sagrada, disputamos contra os hereges. Okay? E invocamos os artigos da fé para combater os que negam outro artigo. Né? Portanto, se alguém, e quando diz os hereges, nós pensemos nos protestantes, por exemplo, okay? ou entre os católicos, alguém não aceita a autoridade de São Tomás, mas aceita a autoridade de Santo Agostinho. Então eu posso usar a autoridade de Santo Agostinho para mostrar que isto que São Tomás diz é verdadeiro. Okay? Ou alguém não aceita a autoridade dos padres da Igreja, do magistério da Igreja, porque é protestante. Eu posso recorrer às Sagradas Escrituras que essa pessoa aceita. Okay? Mas se o adversário não acredita em nada das verdades reveladas, okay,
portanto é muçulmano ou é ateu, não aceita as Sagradas Escrituras, não resta nenhum modo de provar com argumentos os artigos da fé. Pode-se apenas refutar os argumentos que oporia à fé. Okay? Se vem um ateu, quando eu sou católico, acredito nas Sagradas Escrituras, no magistério da Igreja. Mas não me vale a pena dizer ao ateu que o aborto é errado, porque diz nas Sagradas Escrituras. Okay? Porque na Bíblia diz que matar é errado e o aborto claramente é matar. Eu não posso fazer isso. Okay? Se alguém é católico, eu posso fazer isso. Se alguém não é católico, mas é cristão, eu posso fazer isso. Se uma pessoa é ateia, ela não aceita essa autoridade. Então o que é que eu posso fazer? Neste caso é uma verdade natural, portanto eu posso demonstrar através da filosofia moral. Mas se fosse uma coisa... A questão da trindade, por exemplo, eu não posso demonstrar a trindade. Sem ser através das Sagradas Escrituras, pode. Sem as Sagradas Escrituras não se pode. Portanto, aquilo que nos resta é refutar os argumentos que se oporiam à fé. Portanto, vem o ateu tentar demonstrar que a trindade ou a encarnação não faz sentido nenhum, e nós demonstramos pela razão, não, isto é possível. Se é assim ou não, eu não sei. Né? Se de facto Deus assumiu para si uma natureza humana, usando só a razão, eu não tenho maneira de saber. Mas que é possível, usando a razão, eu tenho maneira de saber. Okay? Como a fé se apoia na verdade infalível, é impossível demonstrar o contrário do verdadeiro. Mesmo que eu não consiga demonstrar a verdade dos princípios, dos artigos da fé, mas porque elas se apoiam na verdade infalível, é impossível também demonstrar que elas são falsas. Portanto, quando a pessoa não aceita as Escrituras, aquilo que nós podemos fazer é demonstrar que é impossível elas serem falsas. Não, desculpem. Demonstrar que elas têm de ser possíveis. Portanto, demonstrar que não é impossível elas serem verdadeiras. Desculpem. Fica claro que as provas trazidas contra a fé não são verdadeiras demonstrações, mas argumentos que se podem refutar. Ok. Agora, passando adiante, quanto às objeções, São Tomás vai dizer, quanto à primeira, deve dizer-se que, ainda que os argumentos da razão humana sejam impróprios para demonstrar o que se refere à fé, por outro lado, a partir dos argumentos da fé, a doutrina sagrada pode provar outras verdades. Okay? Portanto, a questão aqui, que era o que colocava a objeção de Santo Ambrósio, rejeitem-se os argumentos quando se busca a fé, ou São João, estas coisas foram escritas a fim de que acrediteis e não demonstreis, não é? O que São Tomás está a dizer é que deve-se dizer que, ainda que os argumentos da razão sejam impróprios para demonstrar as verdades da fé, a partir das verdades da fé nós podemos provar outras verdades. E é isso que está em questão. Quanto ao segundo, né, que era a questão de os argumentos ou são de autoridade ou são de razão, se são de autoridade são indignos, se são de razão então não podem demonstrar a fé. Quando a razão chega, sai a fé. Deve-se afirmar que é muito próprio desta doutrina usar argumentos de autoridade, pois os princípios da doutrina sagrada vêm da revelação. Assim, deve-se acreditar na autoridade daqueles pelos quais a revelação se realizou, ou seja, os profetas, etc. Isso, porém, não derroga a sua dignidade, porque se o argumento de autoridade é fundado sobre a razão humana, é o mais fraco de todos. Isto é assim porque Aristóteles disse que é assim. O argumento da autoridade que está fundado sobre a revelação divina é o mais eficaz de todos. Se Deus disse, é assim. No entanto, a doutrina sagrada utiliza também a razão humana, não só argumentos da autoridade, mas também argumentos da razão. Não para provar a fé, o que lhe tiraria o mérito. Okay? Se a nossa mente consegue alcançar, é porque não é assim tão extraordinário. Portanto, os argumentos da razão não servem para provar a fé, o que lhe tiraria o mérito, mas para iluminar alguns outros pontos que esta doutrina ensina. Como a graça não suprime a natureza, mas aperfeiçoa a natureza, convém que a razão natural sirva a fé. Ou seja, a fé, tal como a graça não suprime a natureza, mas aperfeiçoa a natureza, a fé também não suprime a razão, mas aperfeiçoa a razão. E, portanto, convém que a razão natural sirva a fé. Assim como a nossa inclinação natural da vontade
obedece, segue, serve, é elevada pela caridade. Como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, submetemos todo o pensamento à obediência de Cristo. Assim, a doutrina sagrada usa também da autoridade dos filósofos quando, pela sua razão natural, puderam atingir a verdade. Portanto, a teologia vai usar argumentos de Aristóteles, vai usar argumentos de Platão, vai usar argumentos de outros filósofos, também como argumentos de autoridade. E ele cita Paulo, nos Atos dos Apóstolos, refere esta sentença ao Arauto. Esta sentença de Arato. Como disseram alguns dos vossos poetas, pois somos da sua raça. Okay? Portanto, São Paulo aqui está a citar Arato. E, portanto, ou seja, o exemplo aqui é São Paulo está a fazer o que São Tomás disse e a usar argumentos de autoridade que vêm da razão natural. Contudo, agora vem uma advertência importante em razão aos argumentos de autoridade da razão natural, a doutrina sagrada vale-se de tais autoridades como argumentos estranhos e com valor de probabilidade. Servem muitas vezes para ilustrar os pontos, para exemplificar. Quando temos várias autoridades que convergem na razão natural, ajudam a fortalecer um ponto, ok? Mas não demonstram. Existem argumentos da razão que demonstram. A partir dos artigos de fé, nós podemos demonstrar pela razão outras coisas de fé. Okay? Nas quais nós acreditamos por fé na mesma, porque aceitamos os princípios por fé. Mas eles seguem-se necessariamente. Okay? E depois, isto é quando temos argumentos de razão. Outra coisa é quando temos argumentos de autoridade baseados na razão e não na fé. É disso que São Tomás está aqui a falar. E esses aceitam-se como probabilísticos, para ilustrar, para fortalecer um ponto. Quando utiliza os argumentos de autoridade da Escritura canónica, ela o faz com propriedade, tendo em conta a necessidade. Não, aqui diz tendo em conta a necessidade de argumentar, mas não é isso que diz o latim. O latim diz argumentando de necessidade, ou seja, os argumentos de autoridade das Sagradas Escrituras são argumentos de autoridade que têm necessidade, a conclusão segue-se necessariamente. Estas coisas às vezes está aqui, nec citate argumentando. Quanto à autoridade dos outros doutores da Igreja, ela vale-se dela como argumentos próprios, mas prováveis. São próprios, pertencem ao domínio da fé, porque estes autores são doutores da Igreja, padres da Igreja, argumentam de dentro da fé, mas é provável, porque eles não são a Sagrada Escritura. E, portanto, temos argumentos de autoridade de filósofos, né, não teológicos, são estranhos, impróprios e probabilísticos. Argumentos de autoridade teológicos sem ser das Sagradas Escrituras já são próprios, mas ainda são probabilísticos. E depois, os argumentos de autoridade da Sagrada Escritura são certos, são necessários. Claro que isto é preciso interpretar. Depois São Tomás vai falar, é a questão seguinte, vai ser o nosso próximo episódio, se as Sagradas Escrituras usam metáforas ou não. Okay? Não é porque a Sagrada Escritura fala da mão direita de Deus que agora Deus tem mãos. Okay? Portanto, esta questão fala da metodologia da teologia, mas não diz tudo o que há para dizer sobre a metodologia da teologia. Okay? Não dá para pegar num versículo ao calhas e a partir daí tirar conclusões necessárias. Okay. É que a nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas que escreveram os livros canónicos e não sobre outras revelações, se é que existem, feitas a outros doutores. Okay? Portanto, não é porque o padre que é exorcista disse, não é porque a irmã Lúcia disse, Nossa Senhora lhe disse, okay? A teologia e a doutrina da Igreja baseiam-se na revelação definitiva e completa feita aos apóstolos e antes deles aos profetas. Okay? Completa na encarnação. Eis porque, escrevendo a São Jerónimo, Santo Agostinho declara, e agora até ao final é uma citação de Santo Agostinho, somente aos livros das Escrituras, chamados canónicos,
atribui a honra de crer, com toda a firmeza, serem os seus escritos incapazes de errar, os seus escritores, incapazes de errar nos seus escritos. Somente aos livros da Sagrada Escritura, diz Santo Agostinho. Os outros, portanto, os de teólogos ou de filósofos, mas aqui a questão dele são os teólogos, se os leio, não é porque pensaram ou escreveram algo que eu o considero verdadeiro. Okay? Ou seja, não é porque eu leio agora São Tomás disse, então eu já considero, só porque São Tomás disse, ou pensou, ou escreveu, então eu já considero isto verdadeiro. Não é assim que a teologia funciona. Okay? Se a Sagrada Escritura diz, eu aceito como verdadeiro, porque aquilo que é revelado na Sagrada Escritura, diz Santo Agostinho, eu acredito que é verdade, que eles não podem errar. Os outros eu acredito que podem errar. Santo Alberto Magno, por exemplo, diz de a certa altura ele discorda de Aristóteles, não é? E é criticado por isso, e Santo Alberto Magno diz, eu nunca achei que Aristóteles fosse Deus. Não é? Portanto, a não ser que uma pessoa ache que Aristóteles é Deus, uma pessoa sabe que Aristóteles pode errar. A não ser que eu ache que São Tomás é Deus, eu sei que São Tomás pode errar, etc, etc. Portanto, os outros, se os leio, não é porque pensaram ou escreveram algo que eu considero verdadeiro, por mais eminentes que sejam, quer quanto à santidade, quer quanto à doutrina. Era muito santo, era muito douto. Não interessa. Não é só porque ele... Não é agora... Aceito, como São Tomás disse, aceitamos com argumentos de autoridade probabilísticos. Né? Se vários doutores da Igreja, vários padres da Igreja dizem a mesma coisa, é temerário eu simplesmente não aceitar. Okay? É muito perigoso. Mas não fica demonstrado só porque Santo Agostinho e Santo Ambrósio disseram. Ok. E julgo que acabou. Acabou, exatamente. Como vem aqui a próxima questão, é se a Sagrada Escritura deve utilizar metáforas. Ok. Muito obrigado. Não se esqueçam de, se gostaram, não se esqueçam de pôr gosto, subscrever, partilhar, etc, etc. Partilhem com os vossos amigos. Se conhecem seminaristas, partilhem com eles, para eles aprenderem o que é teologia. E pronto, muito obrigado. Até ao próximo episódio. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta, partilha, subscreve, avalia o podcast.